Olá, tudo bom? Me chamo Marcela Eduarda, sou psicóloga, sou coach de carreira e no nosso vídeo da semana para o InstaCoach TV, eu quero continuar falando um pouquinho mais sobre o nosso vídeo da semana passada, onde eu comentei sobre talentos. Será que eu tenho talentos? Então, se você não assistiu, corre lá, vai assistir, faça o exercício que eu passei, porque a partir daí a gente vai continuar algo bacana, que é falar sobre propósito. Ou seja, como transformar... Ok, Marcela, eu entendi quais são os meus talentos. E agora, como eu transformo os meus talentos em um propósito? Então, a primeira coisa que eu preciso que você saiba é que propósito é diferente de objetivo. Por quê? Porque objetivo a gente cumpre, a gente chega lá, a gente supre. E aí, a gente tem outros, a gente tem próximos. Agora, propósito é algo que você nunca cumpre, porque você vive por aquilo. Quanto mais você faz, mais você vai viver por aquilo, mais você vai querer. Então, você não tem um ponto final, você vive por. E o que propósito tem a ver com os nossos talentos? Tudo. Propósito, gente, sempre tem relação com talentos. Ou seja, é você utilizar aquilo que você tem de melhor. Então, se você não fez o exercício da semana passada, corre lá e faça. Você utilizar os seus talentos em prol de algo muito maior. Então, como eu estava explicando a diferença de objetivo e de propósito, então propósito sempre tem a ver com os teus talentos. É você utilizar o que você tem de melhor para suprir ou para cumprir alguma coisa. Então, normalmente tem relação com como é que você quer ser lembrado no futuro. Se você pudesse agora visitar a sua festa de 60 anos, de 80 anos de idade, o que você não poderia ter deixado de fazer? E que talentos eu tenho para que eu consiga suprir ou cumprir isso? É muito importante a gente entender. Então, é diferente de objetivo. Então, deixa eu te dar um exemplo bem prático. Eu não tenho dúvida que o meu propósito tem relação com educação, tem relação com o desenvolvimento de outras pessoas. Eu tenho N objetivos na minha vida e eu posso supri-los de várias formas, né? Eu sempre dou esse exemplo, eu posso ter uma loja de sapato, eu posso fazer um concurso público, eu posso várias coisas e cumprir o meu objetivo, certo? Agora, por meio do meu autoconhecimento, entendendo as minhas melhores características, os meus melhores talentos, eu entendi que se eu não tiver utilizando meus talentos em prol da educação, em prol de realmente fazer com que outras pessoas se desenvolvam por meio do meu conhecimento, eu não vou viver pelo meu propósito. E isso não significa que se você já tem talentos, como no meu exemplo, uma das coisas que eu utilizo muito é a minha comunicação, por isso eu tô aqui gravando vídeos para vocês e faço isso todos os dias, por meio de treinamento, palestra, consultorias individuais. Então, comunicação é algo, para mim, que é uma característica que sempre se destacou. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Isso não significa que eu não preciso fazer mais nada. Ao contrário, quando eu descobri que uma das maiores facilidades que eu tinha, porque lembra que talento tem relação com facilidade, com aquilo que você faz e não se esforça muito, e por isso a gente às vezes tem dificuldade de entender, porque a gente parte do pressuposto que talento tem que ser algo muito difícil, então eu não tenho, só o outro tem. Quando eu descobri que isso era uma das minhas principais características, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a treinar muito a minha comunicação. Eu comecei a me inscrever em cursos de comunicação, de oratória. Por quê? Porque eu queria me desenvolver, eu queria me aperfeiçoar. E quanto mais eu aperfeiçoo os meus talentos e quanto mais eu utilizo aquilo que eu tenho como talento, mais facilmente eu consigo viver pelo meu propósito. E se você não tem propósito, comece a procurar.
Começa a entender quais talentos você tem e como utilizar isso para um propósito. Porque quando a gente só tem objetivo, tem dias que tudo vai dar certo, tem dias que não vai dar. E se a gente só tem objetivo, a gente vai dormir e no outro dia a gente não tem vontade de acordar porque a gente só consegue entender aquilo que não deu certo, né? Enfim, que a gente fracassou, entre aspas. Então, mas se você tem um propósito de verdade, mesmo que fique difícil, mesmo que seja complicado, no outro dia de manhã você vai acordar e vai falar, eu vou continuar. Então, a minha dica da semana é, entenda sim os seus talentos e utilize isso em prol de algo. Faça algo, porque propósito tem relação com a sua satisfação e você atender também a outros por meio da sua satisfação e ajudá-los dentro daquilo que você sabe fazer de melhor. Até o nosso próximo vídeo.